o erro do advogado é ele advogar e não empreender. Eu Isso. acho que isso vem muito do profissional liberal, né, querendo ou não, o advogado ele é um profissional liberal. Uhum. E às vezes a pessoa só se vê como, eu sou um serviço e eu entrego só esse serviço, e não como uma empresa, né. E eu acho que Isso. esse é o maior desafio e esse é o pensar fora da caixa. Tem uma coisa que marca muito a pessoa que se posiciona no digital, é que o cliente já vem vendido para você. Você não precisa vender mais. Você vende ali no digital, você produz um conteúdo de qualidade, um produto de valor, aí a pessoa tá com a dor. Essa dor da pessoa, ela falou assim: "Esse é meu remédio". E ele olha ali na internet, o cara tá no telefone todo dia, tá scrollando lá o reels lá, e vê um vídeo seu que você posiciona, fala da dor, fala da solução, da pessoa fala: "Esse é o meu dipirona, esse daqui é o cara que vai solucionar meu problema". Aí ela pega, marca uma agenda com você, uma consulta, e quando vai chegar no seu escritório, você só fala: "Doutor, quero assinar contrato". Você nem se posicionou: "Doutor, é aquilo que eu tô com a dor, você consegue resolver? Cadê o contrato?". Sejam bem-vindos a mais um Pode a Mais, o podcast que vai ajudar você, empresário, empreendedor ou profissional liberal, a elevar o seu nível de consciência empresarial. E hoje a gente está aqui com ele, Dr. Paulo Miguel, ele que é mentor, professor, advogado, pós-graduado em ciências criminais. Um prazer ter você aqui, cara. Quando eu conheci um pouquinho da sua história, falei, esse cara tem que estar no nosso podcast para contar a sua história. Prazer, muito obrigado por estar aqui com vocês, vai ser um excelente podcast. Show. Ô Paulo, fala pra mim, eu sempre gosto de começar com essa pergunta. Você sonhava em estar onde você está hoje? Cara, incrível que pareça, não. Não? Não. Foi algo inesperado no início, foi bem diferente pra mim. Sim. E assim, eu sempre costumo dizer também que, pessoas que se destacam, que pensam fora da caixa ou está fora da caixa, eu sempre digo que ela aí na sua juventude, ela também fez isso, né? E eu Certo. gosto muito de conhecer um pouquinho dessa história. Fala aí pra mim aí, como que era você? Você já empreendeu antes, já vendeu, já teve algum negócio ali na sua juventude, 15 aos 18 anos? Como que era o Paulo? Incrível que você pareça, é verdade. Você falou uma coisa que eu não parei pra pensar. No começo, sempre a gente é fora da caixa e quando a gente vai evoluindo nas fases da vida, a gente tendenciosamente é continuar sendo fora da caixa. Pensando no passado ali, no começo ali, logo com dos 15 aos 18 anos, eu tive uma empresa, nunca trabalhei registrado, cara. Incrível que pareça, É, parei pra pensar agora, nunca trabalhei registrado e tive uma empresa de venda de celular. que massa. Mexia com telefone celular. No começo, cara, quando, tipo, ninguém imaginava em montar lojinha de celular, eu já tinha uma loja, eu vendia celular. Na época tinha um desbloqueio, não sei se hoje em dia o pessoal desbloqueia celular, tira conta, então a gente mexia com isso na nossa loja, e foi o meu primeiro empreendimento. Que Comecei num massa. bairro onde eu fiquei advogando até um bom tempo atrás, comecei por lá. E eu sempre, eu não esqueço, eu estava fazendo uma vez uma mentoria em grupo, Hã. e é aquela época que tava o papo de coach e tal, e fazia Sei. uma mentoria, e, a pessoa que estava fazendo, estava ministrando esse curso pra gente, ela falou, eh vocês não percebem, mas vocês sempre, desde a juventude de vocês, vocês vendiam alguma coisa ou pensavam fora da caixa. Nossa, cara, verdade. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente corre tanto no dia a dia que a gente não para para pensar No passado. e enxergar essa trajetória, O que você exatamente. fez no passado está refletindo no teu futuro e com o tempo você tem que estar só polindo, né, para melhorar cada vez mais, cara. E o que que você aprendeu aí dessa loja de celular aí? O que você Cara, traz até hoje? Você consegue visualizar? vamos falar dos pontos positivos, né, que é importante a gente trazer só ponto positivo inicialmente. Aprendi que, como você disse, é pensar fora da caixa. Hoje a gente, na advocacia, muito advogado tem aquela ideia de chegar, começar a advogar e nunca empreender. É o maior erro que muitos advogados cometem, acho que grande maioria dos advogados cometem é isso, não tratar a advocacia como uma empresa, sendo que a advocacia em si só, ela é uma empresa autogerenciável por você, e você consegue aumentar ela, o portfólio dela, quando você começa a gerenciar funcionários. Então é importante sim o advogado entender que
que a advocacia é uma empresa, entender que ela precisa de uma gestão, ela precisa de um compromisso e ela precisa dar o devolutiva para as pessoas que dependem de você, que são seus clientes. Então tratar isso como uma empresa, mas a gente na formação acadêmica, a gente não aprende isso. Sim, essa frase que você trouxe sobre o advogado, o erro do advogado é ele advogar e não empreender. Eu Isso. acho que isso vem muito do profissional liberal, né? Querendo ou não, o advogado ele é um profissional liberal. Uhum. E às vezes a pessoa só se vê como eu sou um serviço e eu entrego só esse serviço, e não como uma empresa, né? E eu acho que esse Isso. é o maior desafio e esse é o pensar fora da caixa. Aonde a pessoa, como você disse: "Ah, o que que você trouxe do teu passado pro pretérito, né, pro presente". É isso. É pensar fora da caixa, entender que a experiência que eu tive da empresa que eu tive no começo, eu tô trazendo pra advocacia, que é empreender, entendeu. Então eu pensei, falei: "Não, eu vou continuar até quando prestando serviço? Só fazendo o o mesmo, né, que todo mundo faz". Muitas das vezes fala: "Ah, eu sou melhor". Não, tem gente que é formada bem mais que você, tem pós-graduação, 2, 3, 4, mestrado, e faz o mesmo serviço que você. Aí você fala: "O que que eu posso fazer diferente?". Estruturar isso como uma empresa, ter uma gestão diferente. Sim, e depois dessa empresa aí que você teve, logo você foi para advocacia já, fazer faculdade, como que foi aí? Foi. Dela, ela me pagou toda a faculdade minha, foi da empresa. Eu trabalhando nela, saía dela 7 horas, todos os dias chegava atrasado na faculdade. Então, tipo, pô, foi dela que pagou pra mim minha faculdade, dela que foi tudo, minha gestão foi dela. E ó, passei agora um ponto pra você importante, que chegar atrasado. Foi uma coisa que eu aprendi, cara, que você se você faz as coisas sem compromisso, isso repercute na tua vida. Se sempre você é uma pessoa que se atrasa nos compromissos, mesmo que chegou atrasado, não pede desculpa pelo atraso. E eu achava que era normal isso. Isso eu levei um bom tempo na advocacia, cara. Eu achava, tipo assim, atrasar prazo, atrasar o compromisso com o cliente. E eu vi que isso seria ruim para mim. E repercutiu na faculdade, porque, ó, fazendo um pincelar, né, eu trouxe o atraso. O atraso repercutiu, o atraso na chegada da faculdade, chegava atrasado na faculdade, eu perdia aulas, eu perdia matérias e tirava nota ruim. E chegava e ficava com um índice de aprendizado menor. Depois que você se forma, você começa a advogar e você começa a atrasar com o cliente ou não ter esse compromisso, você vê que você não tem um resultado bom. Isso é na vida, né, pra Sim, tudo, né. Você não tem compromisso com as pessoas, compromisso com você mesmo, você não tem um resultado exponencial. E quando eu comecei a analisar esse ponto, que eu era o maior erro meu, foi onde eu falei assim: "Espera aí, esse ponto de errar com compromisso, em se atrasar, tá dando um resultado negativo para mim. E o que que eu posso fazer para melhorar nesse ponto?". Foi onde eu também trouxe na aplicação prática dentro da empresa, dentro da advocacia. Falei assim: "Ó, compromisso é compromisso, horário é horário, entregar as coisas dentro do prazo é importante". Porque uma empresa, cara, é prazo, né. Você tem que entregar as coisas dentro de um horário, você tem que entregar um produto com qualidade. Então, para você entregar um produto com qualidade, você determina um horário de entrada e um horário de saída. Então, se você começa a não ter o compromisso de entrar e nem sair, você entrega um produto de má qualidade. sim, com certeza, faz todo o sentido, né. Faz sentido. E o importante é, no meio do caminho, a gente encontrar essa virada de chave, né. Observar o erro, né. É Exatamente. igual eu falei que durante o minha narrativa, eu falei pra você, falei: "Ponto, esse aqui é um ponto importante de eu trazer, porque se a pessoa se atrasa, ela vai trazer um resultado ruim". Sim, Então quando você observa que você está atrasando, e isso está trazendo um resultado ruim, e você começa a corrigir isso, isso é importante. sim. Gostaria de agradecer aos nossos parceiros que fazem o nosso podcast acontecer. Carandá Imports, Sente Bolt, Crave Canela Nutrition, Canto do Cupim, o melhor cupim casqueirado aí de Campo Grande e região, e a Bulk Cooks. Muito obrigado, vocês fazem o nosso podcast acontecer. Isso é importante. E assim, você contou um pouquinho da sua história para mim aí antes do nosso bate-papo, né. Aham. Pode-se dizer aí que é mais um dos que poderia estar em um outro índice, não o índice do formado, do advogado. É. É um menino ali que cresceu, querendo ou não, na periferia, Ah, pensou fora da caixa logo novo. sim. Como que foi isso para você? Querendo ou não, às vezes as pessoas veem a gente, em um posicionamento hoje, mas às vezes não sabe tudo que a gente passou. E eu acho que muita gente que está nos ouvindo, às vezes ou ele está aqui, Uhum. ou ele tem um pouquinho da nossa história. Como que foi isso para você?
Você fala, assim, de ter morado na periferia, criado na periferia e seu índice negativo, né? Isso, normalmente a gente tende a Tendenciosa 90% normalmente a gente olha os nossos amigos, colegas de escola ou até tá no índice negativo. exatamente. E hoje a gente tá refletindo o índice positivo, né, Isso. fora da caixa. É, a gente que foi criado dentro de uma periferia, a gente vê isso, o Uhum. índice tendencioso é negativo. Mas igual eu falo hoje para os meus mentorados, para meus alunos, que é o seguinte: ambiência, ambiência é tudo. Mesmo que você seja um cara igual você, eu, muitos colegas nossos, amigos nossos são advogados, médicos, empresários, você pode ser a melhor pessoa, mas se você estiver inserido num ambiente ruim, tendenciosamente você vai ser mais uma pessoa que vai ser poluído por aquele ambiente. Então, a partir do momento que você entende que aquele ambiente é ruim para você permanecer ali, sai de imediato. Não fica lá, porque ele vai te poluir. Porque você vai acabar sendo o índice de massa, o índice negativo. Você pode ser uma boa pessoa, mas o ambiente vai te poluir. Entendeu? Então isso vai fazer com que você cometa coisas erradas que vai prejudicar sua pessoa, sua empresa, a sua família, o tudo que você tem de valor, entendeu? Sim. E você tem essa história aí, amigos que foram para o crime ou às Cara, o vezes engraçado é que quando você advoga dentro do bairro onde você foi criado, você advoga para as pessoas que você estudou, que você conhece, e você vira referência ali, entendeu? E a história é muitas, muitas. Vou falar pra você que, tipo assim, a gente era em turma de 10 ali na escola, que eram as pessoas que andavam todo mundo junto, e de 7 eu já divulguei pra 7 desses não. 10, cara. Sim, Desses 3 são 3 pessoas ou virou advogado ou médico, que não foi para esse índice, sim, entendeu? Porque o resto, quando você fica dentro de um bairro, tendenciosamente essas pessoas não saem do bairro onde eles foram criados. sim, Eles continuam morando na casa da mãe, ou alugam uma casa próxima e fica no ambiente poluído, começa a cometer aquelas coisas que o ambiente, em tese, é comum, e você, como você é um advogado referência daquele ambiente, para quem que eles quando tem um problema vai para quem? sim, Problema criminal ou problema de pensão, vai para quem? Vai para o advogado referência do bairro. sim. E tendenciosamente eu atendi grande maioria deles. Que massa. Realmente, a gente pensa fora da caixa, mas querendo ou não, a gente acaba, eh, vivendo isso, né. Vendo E eu acho isso, que, o melhor é a gente romper a bolha, esse romper a pensar fora da caixa, romper a bolha. E quando que você pensou em ser, advogado? Eh, Tinha sua empresa, poderia ter sido um empresário, ficar ali dentro é, da da área da região empresa. mesmo. E Quando que você pensou, falou: "Não, eu quero ser advogado"? quando que eu pensei foi quando eu estava saindo do ensino médio, eu vi uma oportunidade e incrível que pareça, eu tô lendo um livro muito interessante que chama-se Estratégia do Oceano Azul e fala muito disso. Neste livro, ele fala que você vê uma pessoa e fala assim: "Pô, aquilo lá é uma referência, o resultado que ele tá tendo, aquilo eu quero pra mim". Exemplo, você vê uma pessoa de terno e gravata e fala: "Pô, o que que ele faz da vida?". Daí de repente você segue ele com o olho, você vê ele entrando num carro bom. "Pô, o que que esse cara faz da vida?". Daí você procura saber quem é ele. Aí no meio do caminho você descobre que ele é um advogado. Fala: "Pô, se um advogado anda bem vestido, anda com um carro bom, tendenciosamente tem uma casa boa, tem uma mulher bonita do lado. Pô, eu quero ser ele, eu quero isso como profissão". Foi onde eu falei assim: "Pô, a empresa tá dando bom? Tá". Tava começando, tava bem novo, eu era menor de idade na época, já tinha empresa, já consegui até alocar um salão. Aí eu vi um cara bem-sucedido, bem ajeitado, com um carro bom, uma esposa bonita, eu falei: "Pô, eu quero ser essa pessoa". Foi onde eu falei assim: "O que que ele faz?". Daí eu descobri que ele era advogado. Eu falei: "Então, a partir desse momento, eu falei assim: "Eu quero ser advogado". Foi esse ponto que, tipo, igual um pôster do Arnold Schwarzenegger, você coloca ali e fala assim: "Eu quero ficar com esse corpo". É isso que eu fiz na minha vida. Falei assim: "Eu quero ser advogado bem-sucedido". E tendenciosamente foi passando o tempo e a gente conseguiu esse resultado, né. Que massa. E assim, você tem alguma história do primeiro caso aí que você atendeu depois da formação? Você sempre foi pra área criminal, não? Conta aí pra gente aí, eu sempre gosto de ouvir, já passaram alguns advogados aqui, eu sempre gosto de ouvir Sério. as histórias aí. Eu acho que, querendo ou não, é um desafio, né, você sair da faculdade. Primeiro caso, né. É. Incrível que pareça,
Quando eu estava na loja ainda, ó, eu me formei, ainda eu tinha ela, então eu Uhum. tinha loja. E quando eu me formei, e tipo, eu sempre falava para os amigos: "Ó, eu tô me formando, tô me formando". E o meu primeiro caso foi para um colega, foi um colega cliente, né, porque eu tinha recentemente pegado a carteira da OAB, ainda estava dentro da minha loja, da empresa, e ele me contando a situação dele, que tinha um parente preso e precisava de um atendimento. Foi onde falou: "Ó, eu sou advogado". "Ah, mas você não é dono da loja?" Eu falei: "Sou, mas eu posso te atender". Ele me passou o nome, aí o rapaz estava preso no presídio. Cara, nunca tinha ido num presídio, nunca tinha entrado na porta de um presídio ali. Aí foi quando eu falei assim: "Cara, vou ter que quebrar o gelo, vou ter que ir lá, né". Fui lá na frente do presídio, peguei a documentação, a gente já sabia fazer tudo isso, e eu fui pra porta do presídio. Cheguei lá e falei assim: "Ó, preciso atender meu cliente". Não sabia, na época, o advogado passava pelo constrangimento de tirar ver se estava com algum objeto, estranho, né. Passei aquele constrangimento danado pra você entrar no presídio, isso há 8 anos atrás. Não tinha as body scan, que hoje em dia você passa pelo scan, assim, você não precisa nem tirar o terno, né. Vê se você tá com, alguma coisa de metal, já fala: "Ó, senhor tem que tirar a carteira, tem que tirar". Mas antigamente não, cara, era mó constrangedor tirar cinto, É calça. tipo Carandiru lá, a mulher Isso, até para o baixando o negócio. advogado, velho. Hum. Só no Não, agachado, sim, igual os sim. igual os visitantes, mas, cara, era constrangimento, velho, constrangimento demais. Mas entrei normal, passei pelo aquele constrangimento e que lá foi o meu primeiro caso criminal. E vi que dava um resultado bom. Aquilo que eu ganhava em uma semana na loja vendendo capinha, película e desbloqueando o celular, eu ganhei em um atendimento. Aí eu falei: "Pô, se esse resultado dá na advocacia, eu vou continuar na advocacia criminal". Entendeu? Foi o meu primeiro caso e vi que dava um resultado exponencial. Cara, que massa. Loucura, né, É, cara? mas foi o que você falou, né, começou ali com as pessoas Próximas. próximas Acho que incrível que a pareça, começa sempre com as pessoas a próximas. você. E como que foi aí esse desafio de você começar a atender pode-se dizer assim, na periferia, no pessoal próximo? Aos poucos você foi ganhando corpo, o pessoal foi conhecendo você? Isso. O maior desafio é o preço, entendeu? É preço. Você vê que um advogado cobra acima, bem acima da tabela, na região central, que tem um escritório grande, e na periferia o povo paga muito diferente, quer pagar diferente, é realmente igual a gente vê aqueles memes na internet, pega galinha, porco, cachorro, literalmente é isso. A pessoa quer oferecer isso, não quer pagar para um advogado do bairro. Então esse foi o maior desafio. E quando eu comecei a criar um nome dentro do bairro, foi onde eu comecei a equiparar valores. Eu comecei a equiparar os valores do centro com o valor que eu cobrava dentro da periferia. Falou: "Ó, você tem advogado no centro, mas eu sou uma pessoa que te conhece, conheço seu caso e vou te dar uma atenção especial. Então o meu preço é equivalente ao mais do que o valor do centro". Sim, Então, quando eu entendi essa dificuldade, eu falei: "Não, eu não vou ficar mais atendendo, cobrando muito barato, sim. não posso, até mesmo a OAB não me permite". Então foi onde eu coloquei precificação acima maior que o que o pessoal cobrava aqui no centro. Aí já entra o posicionamento, né, o que todo mundo fala hoje de brand também, Isso. até porque o que todo mundo fala, né, se você tem resultado, Uhum. você querendo ou não, você tem um valor maior, né, e Sim, você demonstra resultado, ou você fala pra ele: "Ó, você quer um barato? Eu te indico um", mas às tem vezes muito. você quer eu de resultado, que Isso. vou te entregar o resultado. Você vai querer um resultado melhor, você quer um brand, né, você Sim. tem eu. E assim, algum momento aí nesse começo aí, você chegou a pensar em desistir? Não chegou, sempre pensou à frente, sempre falou: "Não, é isso que eu quero, eu vou chegar no E na eu onde eu não pensei em procuro". desistir, eu pensei em empreender mais a advocacia, porque eu vi que eu um a um, B2B com o cliente, era excelente, mas você se sobrecarregava de muito serviço. Então esse sobrecarregar de muito serviço, fala: "Pô, eu tô trabalhando demais, 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 demais e não tô vivendo". O que Uhum. acontece com muita gente que só trabalha, trabalha, trabalha e não viaja, não curte a família, tempo todo fora. E a advocacia criminal, ela proporciona essas tipo, você tá em casa agora com a esposa almoçando, te ligou, fulano de tal foi preso em outra cidade. Você tem que largar, terminar de comer e já sair. E Sim. aí você fica lá a tarde inteira, volta só na madrugada, então tipo, mas é isso que eu quero pra minha vida inteira?
Você vai Uhum. criando um corpo dentro da advocacia e vai falando assim: "Cara, mas daqui 10 anos, é isso que eu quero? Daqui 10 anos eu vou ter filhos, as crianças vão estar crescendo, vou ter uma reunião, vai ter alguma coisa na escola, eu não vou poder ir porque eu estou viajando, atendendo uma pessoa. Será que é isso que eu quero para mim? Ou o que eu posso fazer com a experiência que eu tive do passado para repercutir no hoje?" Foi onde eu falei assim: "Não, eu vou ter que empreender, vou ter que criar algo, um produto, algo que hoje vende de forma escalonável, que eu consiga aproveitar mesmo, realmente aproveitar, viajar 3, 4 vezes o ano, viagem internacional, comprar um carro bom, ter uma casa boa, ter uma qualidade de vida boa". Então foi onde eu pensei que a advocacia dá? Dá, mas você fica só por ela, entendeu? Então, hoje você já tem uma equipe junto com você, tem outras pessoas Sim, que a gen atuam junto com você. sim. Você atua mais na parte criminal, mas querendo ou não, o seu escritório você recebe outras demandas ali, tem pessoal que trabalha junto com você também? Sim, a equipe é bem, a gente tem uma esteira de produto bem específica, né. Tem outras áreas que procuram a gente, porque ao posicionamento que a gente tem na internet, muitas vezes a pessoa não consegue, saber identificar e fala: "Não, é advogado, vou perguntar para ele". Aí chega lá um previdenciário, chega um trabalhista, onde a gente tem muitas parcerias, que dá Uhum. resultado também. Porque a parceria você passa para um outro advogado parceiro, o parceiro cobra lá os honorários dele, o resultado que tiver 50% retorna para nós, porque o Hum. cliente veio pelo nosso funil de vendas e nosso funil de vendas repassou para ele um potencial cliente já filtrado, Sim, entendeu? entendi. E hoje o que que você considera essencial para um advogado ter sucesso? Além, lógico, dele saber o direito. Cara, saber direito, todo advogado que entra dentro da faculdade vai saber. Quando você passa o exame de ordem, você já está qualificado para saber o direito. Mas você tem que ter a prática e, se puder, eu acredito que isso basta você se interessar, você ter um mentor. Ter um mentor e ter um método de como advogar de forma prática. Massa. Você quando, você é advogado criminal, eu percebo, né, que tem também muito um as pessoas têm julgam ou têm Uhum. um preconceito em relação ao advogado criminal. "Ah, é advogado de bandido. Ah, mas o cara", vamos supor, o cara matou mesmo, tinha que não, ele tinha que morrer, não tinha que ser preso e você tá tirando o Tem cara. que ser preso, né. Tipo, como que você lida com isso? O equilíbrio entre propósito, lucro, ética, dentro E desse princípios. mix aí, como que é? Como que eu lido com isso? De forma bem objetiva. Advogado é a pessoa que está representando os direitos da pessoa que está ali. O Uhum, que ela fez, foi ela que fez. O advogado ali vai tentar amenizar e diminuir o problema que o cliente cometeu. "Ah, mas a polícia vê você como advogado do bandido". Beleza. É que o advogado criminalista está sujeito a esses jargões. Esses uhum, jargões, você é advogado de porte de cadeia", é o jargão que é utilizado para advogado criminalista. Mas se você faz um trabalho ético, com princípios e moral, pode o policial, o representante da lei, vê que você faz a defesa do cliente, não participa com o cliente do crime. entendi. É você saber diferenciar. O problema da advocacia criminal é que quando o advogado começa a advogar para o cliente, é igual eu falei no começo, ambiência. O advogado começa a frequentar o ambiente do cliente. Sim, Você não pode advogar. Você não pode. Você tem que saber que você é advogado, você não pode frequentar o mesmo ambiente do cliente. "Ah, mas o cliente é meu amigo". Tá, ele é seu amigo fora da profissão. Quando ele começa a se tornar amigo do cliente, você tem que começar a se afastar dos ambientes. Por quê? Se seu amigo cometeu um crime naquele ambiente que ele frequentava, você, advogado, vai frequentar esse mesmo ambiente? Vamos dar um exemplo: o cliente mexe com coisa errada, ilícito, entorpecentes, e naquele ambiente onde ele está lá sempre tem entorpecentes. Você sabe que você está defendendo o direito do cliente que está se envolvendo com crime de entorpecentes. Você vai lá toda vez na casa do cliente? Você vai lá toda vez num lugar que você alega falar que o cliente não trabalha com aquilo, mas você sabe que o cliente trabalha com aquilo. Você vai frequentar o ambiente? sim. Exemplo, aí tá tendo uma outra investigação
que você não sabe, que você não está defendendo essa outra investigação, e o advogado todo dia tira foto do advogado naquele ambiente, tira foto do advogado. O que que vai acontecer? O que acontece que a gente vê aí nas redes sociais, nos jornais é o advogado preso porque está se envolvendo com organização. Associação. Sim, É isso que você quer? Porque se você está no ambiente, o fiscal de lei, os policiais estão fazendo o trabalho dele. Fala assim: "Pô, o advogado tá todo dia ali, então ele está se associando ao crime". sim. Eu acho que esse é o maior desafio de quem é advogado criminalista, né, essa questão principalmente do julgamento da sociedade, Sim. primeiramente, né, de como ela vê o advogado criminalista, e Uhum. também essa questão dele saber o ponto de equilíbrio Isso. dentro desse relacionamento, pode-se dizer. Querendo ou não, é um relacionamento de cliente ali e serviço, né, e prestação. E, um exemplo, às vezes você vai para uma parte trabalhista ou uma parte, civil, não tem problema, não que não tem problema, mas não tem esse pré-julgamento, Não tipo, tem esse você prédio. vai visitar a empresa do seu cliente, você vai visitar, a casa do seu cliente, que às vezes está separando ou alguma coisa nesse sentido, então às vezes você tem menos associação de você com ele, Isso, né. com coisas erradas, né, que o cliente participa. Sim, Eu falo para muitos advogados criminalistas: "Ah, eu não quero ser taxado como advogado de porte-cadeia, não quero ser advogado, de bandido". Mas se você coloca na sua consciência que você conseguir separar isso, você pega esse jargão, é só um jargão, não quer dizer que sim, você seja aquilo. Você colocando valores, princípios ali na tua advocacia, você tem que identificar isso primeiro, né. Quais são os seus valores, quais são os seus princípios, falar assim: "Porra, o que que são meus valores? O que que são meus princípios? Será que realmente meu valor agrega ao mesmo valor desse cliente? Quem eu tô aqui na escala? Ah, o cliente está aqui, você está aqui, o cliente te procura, você é interessante". Aí você fica nesse equalizando com o mesmo ambiente do cliente. E a polícia, como eu te falo para meus clientes, não quer saber. Eles vão fazer o trabalho dele, vão tirar si foto, vão fazer investigação, vai pedir interceptação do celular do advogado, do cliente. Se tiver alguma mensagem que ligue você, advogado, a alguma coisa que o cliente praticou, você vai se envolver. E dentro disso, você já teve algum caso, assim, que você falou assim: "Não, esse eu não atendo", às vezes por ética minha, por princípio, já chegou a ter isso ou não? Já, Já? já muitos crimes que a gente está comentando agora, Sim, inclusive, organização criminosa. Tem crimes que não compensam. Não compensa, não compensa. entendi. É melhor você falar: "Ó, fulano de tal é um advogado mais expert, faz esse serviço". "Ah, mas por que que tu não quer pegar?" "Ah, pagam bem". Não é questão de dinheiro, Uhum, é questão de qualidade de vida. Que a sim, partir do momento que você começa a advogar para determinados tipos de clientes, você tá na mira de muitas situações, sim, entendi. entendeu? Então para quê? Sendo que não vai valer a pena, entendeu? Acaba não valendo a pena o retorno, né? Não vale, você tem que entender, você tem que saber diferenciar isso, um advogado. E assim, como que você, rompeu essa parte aí de você sair da periferia e ter um posicionamento melhor, buscar uma região mais centralizada, uma região que, querendo ou não, pode-se dizer assim, te dá um posicionamento melhor. Como que foi essa transição? Porque às vezes também, né, às vezes eu acredito que tem muito advogado ouvindo a gente, às vezes Uhum. ele tem esse medo, esse receio de romper isso. Como que foi pra você? Como que você conseguiu chegar nisso? Eu cheguei nisso e eu volto a falar para você, advogado, que foi ambiente. O ambiente me puxou para cima e me fez romper essa barreira. Porque você ficar em determinados ambientes, se você é a pessoa mais fraca da mesa, tendenciosamente as pessoas que são melhores falam assim: "Não, você está se posicionando errado, dá para você ganhar mais, ter mais qualidade de vida se posicionando em determinado lugar, então faça isso". Eu parei, pensei e conversei com a minha esposa, né, e falei: "Não, vou tomar uma atitude diferente". Ela super me apoiou, foi quando eu rompi essa barreira e fui para o digital, para o Sim, digital. O digital abriu muitos precedentes, muitas barreiras que é intransponíveis, que eu achava que nunca ia chegar, ambientes, lugares, mesas que eu nunca imaginei sentar. Hoje você fala que o cara é teu amigo, aquele que você admirava na internet, fala: "Pô,
Um dia eu quero cumprimentar, ir numa palestra, hoje em dia eu falo: "Esse cara é meu amigo", Sim. entendeu? E o digital hoje, ele, querendo ou não, ele é sem limites, né, Sem não limites, tem fronteiras. não tem fronteiras. E como que foi esse processo aí? Você falou de romper, eu acredito que muito que a gente se vê hoje no digital é assim: "Pô, eu tô correndo atrás aqui para mim ganhar dinheiro, né, ter Hum. um retorno, e eu tô conseguindo retorno financeiro. Aí, pô, vou começar um negócio que ele não me dá retorno, uma construção, uma base". Como que foi para você esse equilíbrio, até você começar a ver os resultados no Tem digital? A gente vê que, como você acabou de dizer, você fez 2 parâmetros, né, começar algo que não tá me dando dinheiro e algo que eu tô galgando, todo dia eu tô ganhando. Mas espera aí, qual que é a sua visão? A gente fala muito na igreja que a gente tem que ter uma visão de águia, né. Você tem que ver acima do horizonte, acima daquele perímetro, sabe, você tem que ver acima. E outras pessoas na literatura, em livros, falam: "Você só não anda de Ferrari porque você não sabe ainda como comprar uma, porque senão você já estava andando de Ferrari". Então, depois que você começa a andar em ambientes melhores, começa a fazer uma leitura melhor, começa a se conectar, ver o resultado diferente que o digital dá, você fala: "Pô, o que que eu tenho hoje no físico que eu posso me manter aí 1 ano para mim conseguir o resultado que o digital dá?". Porque, tipo assim, é igual aquele princípio do bambu, é 7 anos para baixo, quando vir, sobe 15 metros para cima. Você pode ficar 1 ano parado, não ter o resultado que você tinha todo dia no físico. Realmente, todo dia no físico, 2, 3 flagrantes, vamos lá, 3, 4 mil reais todos os dias no físico. Beleza, pô, legal. Chega lá, fatura 30, 40 mil no mês, top. Mas você se desgasta muito, fica cansado, tem muito processo, tem muita gente para administrar, muito problema para resolver. Você vai ficar ali no digital 6 meses estudando, afiando o machado, aprender como se posicionar, ter brand, posição, você vai ter ambiência, tudo. Quando você explodir a bolha, meu amigo, é sem limite, é como você disse, é sem limites. O que você ganhava em 1 mês trabalhando, ralando, no digital você ganha em 7 dias, com lançamento. Fala pra mim aí, você tem algum caso ou algo marcante que te aconteceu depois que você se posicionou no digital? Assim, você falou que você sentou à mesa, conheceu pessoas. Tem algo assim que você fala assim: "Cara, realmente o digital é fora do comum, é sem fronteiras"? Vamos lá. Tem uma coisa que marca muito a pessoa que se posiciona no digital, é que o cliente já vem vendido para você. Você não precisa vender mais. Você vende ali no digital, você produz um conteúdo de qualidade, um produto de valor, aí a pessoa tá com a dor. Essa dor da pessoa, ela falou assim: "Esse é meu remédio". E ele olha ali na internet, o cara tá no telefone todo dia, tá scrollando lá o reels lá, e vê um vídeo seu que você posiciona, fala da dor, fala da solução. Da pessoa fala: "Esse é o meu dipirona, esse daqui é o cara que vai solucionar meu problema". Aí ela pega, marca uma agenda com você, uma consulta, e quando vai chega no seu escritório, você só fala: "Doutor, quero assinar contrato". Você nem se posicionou: "Doutor, é aquilo que eu tô com a dor, você consegue resolver? Cadê o contrato?". Você convenceu ela antes, né? Na verdade, Tipo, eu não tratei co a dor isso. dela antes e ela já veio já com tratamento já. Sim. Entendi, eu já trouxe ela vendida para mim, quando ela sentou, ela só veio para assinar o contrato. Diferente do físico, é bem diferente do físico, que você tem que vir tratar a dor, mostrar que a pessoa tá com um problema, e aí vem a questão briga de preço. Uhum. Já no digital não. Quando você já se posiciona no digital, a pessoa já vem vendida para você, você já fala: "O preço é esse, e eu vou te entregar tais resultados". A gente está falando aqui, né, de digital, de produtos, mas a gente está falando de posicionamento no digital para o público final, a sua prestação do seu serviço. Certo. Dentro disso aí, você desenvolveu, né, criou um método que é o método 10K. Sim, método 10K. Isso, como que foi esse insight? Como que surgiu essa ideia aí? Fala um pouco pra gente. Do método 10K? Isso. Olha, de início, o método 10K foi uma situação que a gente vivencia, né, na advocacia, que é não ter honorários, entendeu? E cobrar valores muito pequeno para fazer um serviço muito grande. O que a gente fala na literatura é que se você pensar grande e pensar pequeno, dá o Mesmo. mesmo trabalho. Então,
como que você pode entregar um resultado maior e recebendo mais? Então é isso que a gente comecei a pensar, eu falei: "Então tá, eu vou te ensinar, você é advogado", foi onde eu criei o método da Scar, como se posicionar no digital, quando produzir conteúdo de qualidade, ou como sanar a dor da pessoa, e como eu acabei de dizer, a pessoa já vem vendida para você. Você só apresenta o contrato, ela assina, e você faz seu trabalho, entendeu? É isso que o método da Scar faz. Então o método 10K ele é para recém-formados ou advogados que querem atuar na área criminal. Isso, tem aquele advogado que tem problema de transição de carreira, divulgou na previdência, divulgou no trabalhista, não teve resultado. Aí viu um amigo lá, que ambiente que ele anda, que tá tendo resultado. Ele falou: "Não, eu quero advogar na área criminal". A pessoa do nada vai e começa a advogar no criminal. Mas espera aí, você tem método? Você não tem método. "Ah, não, vou fazer uma pós-graduação". Legal, super recomendo você estudar. Mas como que você pode evitar passar 2 anos estudando para depois você esperar um ano para ter resultado? É através do método. O método 10K vai te entregar de forma resumida, de forma escalável, de forma objetiva de como, a partir do momento que você começar a fazer o curso, você ter resultado. Você vai aprender a publicar, horário de publicação, como fazer os seus anúncios, quais são os anúncios ideais para você ter cliente, script de atendimento, como fazer o cliente vir, se o cliente vale a pena atender, fazer funil de atendimento, se esse cliente, já no começo da conversa, ele vai lhe pagar, entendeu? Você já vai começar a fazer o funil de atendimento. Então você vai, pô, aprendi o método, menos tempo, teve resultado, e tudo isso de forma garantida, entendeu? Eu olhando, assim, pelo que você fala, eu acredito que você criou pela dor que você teve no começo, né. Sim, a gente vê uma dor que a gente sente, a gente conversando com outros advogados, e a gente vê que é uma dor genérica, muitos advogados é uma dor genérica. A gente muitas vezes a gente estava em ambientes quando estava começando, advogados reclamando, mas reclamando, o cliente não pagava, ou tomava balão de cliente. Aí eu falei: "Espera aí, como que eu posso criar um método recorrente de evitar o balão, né? Ah, eu posso colocar tudo no boleto. Como que eu posso cobrar esse cliente todo dia? Ah, eu vou ter que ter uma funcionária para cobrar? Não, no método 10K eu vou te entregar usando a internet como emitir boleto, como cobrar os honorários de forma recorrente, você não ter que ficar ligando para cliente. Então tudo isso dentro do método 10K. Ó uma dor que o advogado tem. Primeiro ele tem a dor de fechar contratos. Beleza, a gente sanou essa dor de fechar contratos todos os dias. No método 10K você vai aprender. Aprendeu a fechar contrato todo dia, agora faz o seu serviço, chegou o final do mês, e o receber? Será que o cliente vai pagar? Dentro do método 10K eu vou te ensinar a cobrar também de forma automatizada. Ah, não pagou? Dentro do método 10K vai ter lá como você protestar de forma automática. Então, ah, mas eu vou receber? Vai receber. Se você aplicar o método, você faz o cliente ter compromisso com você. Mas para ele ter compromisso, ele tem que ver valor no teu produto. E dentro do método 10K, dentro da transição do fechar o contrato, gerar valor e receber, são 3 etapas ali, e que você vai aprender a fazer, entendeu? Dentro do método 10K. A diferença da advocacia criminal para as outras áreas, que dizem, né, que na advocacia criminal você tem um retorno financeiro mais ágil, né. Uhum. Normalmente nos outros você fecha por honorários ou Porcentagem. depois porcentagem depois que fechar todo o processo e às vezes você tá ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de um processo que você tem que ir Inventário. trabalhando, né. É isso aí. Na advocacia, se você ó, vamos de novo, o método. Tem muito advogado, vamos voltar lá, da aplicação prática de um flagrante criminal. Muitos advogados criminalistas: "Não, eu tô indo pra delegacia, a pessoa tá presa, a família ligou, tô indo pra delegacia". Mas e aí, você recebeu antes de sair de casa? É tarde da noite, é meia-noite, a pessoa tá presa, você vai levantar, sair do aconchego da sua cama, do lado da sua esposa, sai, toma um banho, coloca o terno, vai preparar alguma coisa pra ir comer ou vai comer depois. E aí, cadê o Pix? Você vai ter o compromisso de sair, chega lá na porta da delegacia, o cara já foi solto, ou o cara vai ficar preso, a família fala: "Ah, mas ele vai ficar preso, doutor". Como que você sai de casa sem receber? E daí você fala: "Não, vou fazer uma pós-graduação a como aprender a". Não, na pós-graduação eles não vão te ensinar isso. Na pós-graduação eles vão te ensinar lei e aplicação prática do direito do cliente quando está na delegacia. Mas você sai da sua casa com um propósito financeiro, não porque você é filantropia e você gosta de salvar o mundo. Beleza, vai para a defensoria pública, você vai salvar muita gente, vai fazer defender o direito de muita gente e vai receber um saldo salário mês. Mas na advocacia criminal não.